Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de desenvolvimento multiplataforma com Python e Kivy. E nesta aula, nós vamos construir o nosso ambiente de trabalho no Mac OS X utilizando o Anaconda. Aqui nós temos o Mac OS X sendo executado em uma máquina virtual. A primeira coisa que nós vamos fazer é ver a versão que nós estamos utilizando aqui nessa aula. Então, vamos digitar swvers. Pressionamos Enter e, como nós podemos ver, essa aula vai ser executada no Mac OS X versão 10.11. Muito provavelmente, o tutorial que nós faremos nessa aula funcionará nas próximas versões sem qualquer problema. Antes de nós instalarmos a biblioteca Kivy, nós temos que instalar o Breu, ou seja, uma ferramenta aqui no Mac que nos permite instalar aplicações pelo terminal. Então, vamos abrir o navegador e vamos digitar a URL breu.sh. Pressionamos Enter e então uma página semelhante a essa aqui será exibida para você. Para nós instalarmos o Homebrew, nós temos que copiar esse comando aqui. Então selecionamos o mesmo, clicamos com o botão direito. Feito isso, vamos no terminal e então colamos aquele código e pressionamos Enter. Feito isso, nós começaremos a instalar o Homebrew aqui no nosso computador. E como a gente pode ver, a instalação do Homebrew foi finalizada. Agora, nós vamos instalar as dependências da biblioteca Kivy. Então, vamos digitar breu install e então vamos digitar a lista de dependência. A primeira é SDL, a segunda é SDL image, a terceira é SDL mixer, SDL TTF, SMPG e, por fim, port MIDI. Então, essas são as 6 dependências que nós temos que instalar para executar o Kivy no Mac OS X. Feito isso, pressionamos Enter e então nós temos que todos os pacotes foram instalados. Observe que quando nós executamos o comando breu, nós não utilizamos o comando sudo. Agora, vamos fazer o download do Anaconda propriamente dito. Então, vamos ir aqui no navegador e vamos digitar Anaconda install. Feito isso, pressionamos Enter. E então, uma página semelhante a essa daqui será exibida para você. Vamos rolar a página e, como a gente pode ver, aqui no menu lateral, nós temos Anaconda for OS X Graphical Install. Clicamos sobre o mesmo. Feito isso, clicamos em Anaconda Installer. Como a gente pode ver, ao invés de iniciar o download do Anaconda, nós fomos direcionados para uma outra página. Então, vamos clicar aqui em cima no símbolo do Mac. E agora sim, vamos clicar aqui em Graphical Installer. Quando o download for finalizado, você vai ter um arquivo semelhante a esse daqui. Então, aqui nós temos a instalação da Anaconda. Vamos dar um duplo clique sobre o ícone e então a instalação da Anaconda é inicializado. Essa aqui é uma tela de boas-vindas, então vamos pressionar o botão Continuar. Feito isso, nós temos algumas informações, pressionamos continuar novamente. Aqui nós temos a licença, pressionamos continuar e então nós temos que aceitar a licença. Vamos pressionar o botão I agree. Feito isso, nós temos que definir em qual local que nós desejamos instalar a Anaconda. Eu sugiro que você instale somente para o seu usuário. Então, vamos selecionar essa opção aqui, instalar somente para mim. Feito isso, pressionamos o botão Continue e, por fim, pressionamos o botão Install. Quando a instalação da Anaconda finalizar, você terá uma tela semelhante a essa daqui. Então, nós temos que o Anaconda já foi instalado no nosso computador. Feito isso, vamos pressionar o botão Close, vamos abrir o terminal. Após nós finalizarmos a instalação da Anaconda, nós já podemos criar o primeiro ambiente virtual. Então, vamos digitar aqui conda create -n e vamos chamar esse ambiente virtual de K27. Por fim, vamos definir que a versão do Python deve ser a 2.7. Então, o que nós estamos fazendo é criando um novo ambiente virtual. Nós estamos definindo que o nome desse ambiente virtual será K27 e, por fim, nós definimos que a versão do Python desse ambiente virtual deve ser a 2.7. Feito isso, pressionamos Enter. Feito isso, nos é exibida uma listagem contendo os pacotes que serão instalados por padrão. Vamos pressionar Yes, vamos dizer que nós queremos que sejam instalados, pressionamos Enter e então nós finalizamos a instalação do ambiente K27. Para nós termos certeza que o ambiente foi criado, vamos digitar aqui conda envlist, ou seja, vamos pedir para que sejam listados todos os ambientes virtuais. Feito isso, pressionamos Enter e, como nós podemos ver, existem 2 ambientes virtuais criados. Nós temos o ambiente virtual K27 e nós temos o ambiente virtual root, ou seja, o ambiente virtual da própria instalação da Anaconda. Então, agora que nós criamos o ambiente K27, vamos ativar o mesmo. Então, vamos digitar sus activate K27. Pressionamos Enter e, como a gente pode ver, o ambiente K27 foi ativado, até porque o nome do ambiente precede todas as instruções.
Agora, nós vamos instalar as dependências da biblioteca Kivy. A primeira dependência que nós vamos instalar é o Pygame. Então, vamos digitar aqui pip install Pygame. Observe que, novamente, nós não estamos utilizando o comando sudo. Pressionamos Enter e, como a gente pode ver, o Pygame foi instalado com sucesso no ambiente virtual K27. Agora vamos instalar o pacote Pillow, ou seja, um pacote que nos permite manipular imagem. Porém, esse pacote nós não vamos instalar com a ferramenta pip. Nós vamos fazer a instalação com Conda. Todas as vezes que o pacote estiver no repositório do Conda, é recomendável nós instalarmos o mesmo através da ferramenta Conda. Nós só fizemos a instalação do Pygame com o pip porque o pacote Pygame não está disponível no projeto Anaconda. Então, vamos instalar o Pillow. Para isso, vamos digitar Conda install Pillow. Pressionamos Enter. Feito isso, nos é mostrado quais as dependências do pacote Pillow. Vamos dizer que nós queremos que sejam instalados. Pressionamos Enter e então nós finalizamos a instalação da biblioteca Pillow. Por fim, vamos instalar o Cython. Então, vamos digitar conda install e nós temos que definir que a versão do Cython que vai ser instalada é a 0.23. Para cada versão da biblioteca Kivy que nós vamos instalar, nós temos que utilizar uma versão do Cython diferente. A atual versão do Kivy é a 1.9. Então, para nós trabalharmos com essa versão, nós temos que ter instalado a versão do Cython 0.23. Feito isso, pressionamos Enter. Vamos confirmar. E então, o pacote Cython foi instalado com sucesso. Por fim, nós vamos instalar a biblioteca Kivy utilizando o comando pip. Porém, nós temos que definir umas outras instruções. Então, vamos digitar aqui use underline osx underline frame works igual a 0. Feito isso, vamos digitar pip install -i maiúsculo, e então vamos definir que nós não queremos que a instalação seja feita através do cache que está no nosso diretório, caso esteja, então no cache dir, e também vamos definir que a instalação não deve ser feita com os binários, então no binary. Feito isso, passamos o nome da biblioteca que nós queremos instalar, que no caso é o Kivy. Pressionamos Enter e então tem início a instalação da biblioteca Kivy. A instalação da biblioteca Kivy foi finalizada. Agora vamos testar para ver se o Kivy foi instalado com sucesso. Então, vamos digitar aqui Python. Feito isso, nós entramos no modo interativo. Vamos digitar from kivy.app import app. Feito isso, pressionamos Enter. E então, nós temos que a biblioteca Kivy foi inicializada. Agora, vamos digitar app, abrimos e fechamos parênteses e vamos executar a função run. Pressionamos Enter e aí, então, nós temos que foi criada a nossa janelinha aqui. Ou seja, a biblioteca Kivy foi instalada com sucesso no ambiente K27. Então, agora, vamos criar o ambiente virtual K35 e vamos instalar a biblioteca lá dentro também. Então, vamos fechar essa janela. Feito isso, vamos sair do modo interativo. Vamos limpar o console, vamos sair desse ambiente virtual, então deactivate. Para nós sairmos do ambiente virtual, nós temos que digitar suss deactivate. Agora sim, limpamos a tela novamente, e então agora nós temos que criar um novo ambiente virtual. Vamos digitar conda create, vamos definir que o nome desse ambiente virtual vai ser K35, e vamos definir que a versão do Python deve ser a 3.5. Então, nós estamos dizendo que nós queremos um ambiente virtual de nome K35 e a versão do Python que deve ser instalado dentro desse ambiente deve ser a 3.5. Feito isso, pressionamos Enter. Então, é exibido os pacotes que serão instalados dentro desse ambiente. Vamos confirmar. E então, o ambiente K35 foi criado com sucesso. Agora, vamos ativar esse ambiente. Então, suss activate K35. Pressionamos Enter e, como a gente pode ver, o ambiente K35 foi ativado, até porque o mesmo foi impresso aqui. Então, agora o que nós temos que fazer é instalar a biblioteca Pygame. Como nós sabemos, a biblioteca Pygame não está disponível no repositório do Conda. Então, nós temos que instalar a mesma utilizando a ferramenta pip. Então, pip install Pygame. Feito isso, pressionamos Enter e então o Pygame foi instalado. Agora, vamos instalar o pacote Pillow, ou seja, a ferramenta que nos permite manipular imagem. Então, conda install Pillow. É exibida a lista de dependências, vamos confirmar, e então a biblioteca Pillow foi instalada. Por fim, nós temos que instalar o Cython. Então, conda install Cython. E a versão do site que nós temos que instalar é a 0.23. Feito isso, pressionamos Enter, vamos confirmar, pressionamos Enter, e então o Cython foi instalado. Por fim, nós temos que instalar a biblioteca Kivy propriamente dita. Então, vamos digitar aqui use underline osx underline frameworks é igual a 0. Pip install -i, no caso o i maiúsculo,
e então vamos dizer explicitamente que a ferramenta pip não deve utilizar o cache, então no cache, e vamos definir que ele não deve ser utilizado os binários também, no binary. Feito isso, digitamos o nome da biblioteca e então pressionamos Enter. E então a instalação da biblioteca aqui vai finalizada. Agora vamos testar para ver se está tudo funcionando corretamente. Vamos digitar aqui Python. Feito isso, nós entramos no modo iterativo. Então, from kiv.app e import app. Pressionamos Enter e então nós temos que a classe app foi carregada. Agora vamos digitar app, abrimos e fechamos parênteses, room. Pressionamos Enter e, como a gente pode ver, a instalação ocorreu com sucesso. Ou seja, nós acabamos de instalar o Anaconda. Feito isso, nós criamos o ambiente virtual K27 e instalamos a biblioteca Kiv dentro do mesmo. Feito isso, nós criamos o ambiente virtual K35 e, então, nós instalamos a biblioteca Kiv dentro do mesmo. E, então, nós acabamos a construção do nosso ambiente de trabalho. Por fim, vamos aprender a ativar, desativar e a listar todos os ambientes virtuais. Então, vamos sair do modo interativo do Python. E então, como a gente pode ver, o ambiente K35 está ativo, até porque o mesmo é impresso aqui no lado esquerdo. Toda vez que nós quisermos ativar o ambiente virtual, nós temos que digitar suss activate e então definir o nome do ambiente virtual. Da mesma forma, quando nós quisermos desativar o ambiente virtual, nós temos que digitar suss deactivate. Ou seja, ao invés de nós digitarmos Activate, basta nós digitarmos Deactivate e pressionarmos Enter. E olha só, nós desativamos o ambiente K35. E então, para nós ativarmos o ambiente virtual, nós temos que digitar suss Activate K27, por exemplo. Pressionamos Enter e, como a gente pode ver, o ambiente K27 foi ativado, até porque o nome do mesmo aparece aqui no canto esquerdo. Agora, se nós quiséssemos, por exemplo, ativar o ambiente K35, nós podemos fazer a ativação diretamente. Ou seja, não é necessário desativar o ambiente K27 e então ativar o K35. Nós podemos digitar suss activate K35. Pressionamos Enter e então nós temos que o ambiente K27 foi desativado e o ambiente K35 foi ativado. Por fim, todas as vezes que você quiser ver os ambientes virtuais que estão instalados no seu computador, você precisará digitar conda env list, ou seja, nós utilizamos o comando conda, em seguida nós definimos os ambientes virtuais e então nós definimos que nós queremos que sejam listados todos os ambientes virtuais. Feito isso, pressionamos Enter e então foi impresso a lista dos ambientes virtuais contidos aqui no nosso computador. Como a gente pode ver, nós temos o ambiente K27, o ambiente K35 e o ambiente root. Esse asterisco está dizendo que nós estamos com o ambiente K35 ativo, ou seja, quando nós mandamos listar os ambientes virtuais, nos é exibido em qual ambiente virtual que nós estamos. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!